E aí, galera, esperar vocês entrarem um pouquinho. Galera, vocês me ouvem bem? Vocês me veem bem? Já peguei água, já tô aqui com cappuccino esperando vocês. Responde aqui pra mim no comentário se vocês estão me ouvindo e me vendo bem. Let's me work a little bit harder. Thanks for making me harder. Bom, já desliguei a música aqui, deixa eu só me enquadrar direitinho aqui. Pronto. Galera, bem-vindos todas à nossa live de mitos e verdades sobre a coluna vertebral, sobre dor na coluna vertebral. Eu venho postando faz uns dias já sobre a anatomia da coluna, sobre as estruturas, para que serve, o que faz. Aí, eu procurando dado para trazer para vocês, me deparei com um dado que 80% da população brasileira vai ter alguma doença na coluna. Galera, 80% é muito por cento. É muita gente. Então, chamei tia Mayara para vir fazer uma live comigo pra gente tirar todo o véu, toda a nuvem que tem sobre esse assunto. Porque quando a gente fala em coluna, já pensa que é uma coisa, que tudo é grave. Que tudo é 100% grave, que tudo é operação, que tudo tem que se entupir de remédio. Mas não é bem assim, vocês vão ver hoje, tá? Vou me apresentar, como todos vocês já me conhecem. Eu sou a Tami, sou personal trainer, pós-graduada em medicina esportiva e reabilitação. Tenho quase 12 anos de experiência nessa área. Depois eu fiz outra graduação, fiz tecnólogo em radiologia, fiz outra pós-graduação. E eu uso todo esse conhecimento de todos esses cursos que eu fiz para tratar os meus pacientes. Agora, galera, eu vou chamar a tia Mayara. Eu que chamo ela assim, tá? Vocês não podem, não. Tia Mayara é fisioterapeuta, tem pós-graduação, não sei do que eu esqueci de perguntar, mas é alguma coisa da ortopedia, é osteopata, tem mais de 10 anos de profissão. E a gente trabalha junto já faz algum tempo, tá? Vou chamar a tia Mayara aqui. Vamos ver se eu consigo chamar ela. Por quê? Porque sou nova nesse negócio de fazer live. Bora, bora, bora. Aê! Boa. Tá me vendo? Tô sim. Deixa eu vir um pouquinho mais para trás aqui, porque tá cortando minha cabeça. E olha que é difícil, porque não é difícil, eu tenho a cabeça grande. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Eu te escuto bem. Tá todo mundo ouvindo tia Mayara aí? Ô Tami, Senhora. esse negócio de formação é só pra gente aparentar a idade mesmo, né? Porque eu ainda tenho 20 anos. Então, a gente é pareia de idade, né? Tá tudo certo aqui. Eu falo que eu tenho 12 anos de profissão, as pessoas pensam, meu Deus, quantos anos você tem? Eu falo, não, gente, espera um pouquinho. Eu entrei na faculdade com 16 anos. Tem essa também, né? Vamos fazer as contas aí. Não. Acho melhor não fazer a conta não, né? Não. Vamos pra lá. Vamos. Ó, deixa eu só abrir um negócio aqui que eu já deixei aberto. Ah, tá. Bora lá. A nossa live é sobre mitos e verdades. Sim. Fiz uma pesquisa, procurei, e o que eu achei em 12 sites diferentes sobre mitos e verdades, eu compilei o que aparecia em todos e a gente vai comentar aqui. Mas, galera, se vocês tiverem perguntas, vão mandando aqui no comentário que a gente responde no final, tá? Inclusive, aquela
caixinha de perguntas que eu fiz, estava até abrindo a foto aqui, o print das perguntas, para poder a gente responder no final. Miga, vamos lá. Não vamos usar de vocabulário muito difícil hoje, que é o normal das nossas conversas. Mas vamos lá. O primeiro, você vai me dizer, vou te dar uma frase, você vai me dizer se é mito ou verdade. Aí depois você discorre um pouquinho. Vamos lá. Toda dor lombar precisa de cirurgia. Mito. Não, esse eu acho que a maioria que sabe é mito, né? Mas porque recentemente, com aproximadamente 500.000 pessoas. Tá cortando um pouquinho você, Mai. O áudio? Você me ouve? O áudio. Deu para escutar agora? Agora deu. Uhum. Então, nesse estudo, com aproximadamente 300.000 pessoas, das pessoas que fizeram tratamento e das que não fizeram, só 3% foi cirúrgico. Não foi cirúrgico, tá? E é importante a gente perceber que conservador para poder nesse estudo foi, né? Então a partir que eles chegaram a esse resultado, mas vou guardar um pouquinho mais para o final, senão eu já falo tudo logo. Tá? Então, desse estudo que você relatou, somente 3% foi cirúrgico. 3%. De quantos pacientes? É que cortou bem na hora. Em torno de 300.000, é porque 287.000, tá? Então, assim, em torno de... Então, assim, gente, quase 300 mil pessoas avaliadas. Para 3% é muito pouco. É pouco. É muito pouquinho, né? Deve ter sido um corte, né? Olha nós aqui falando difícil já, né? Mas vamos voltar. É uma amostra grande para a gente ver que a maioria não é cirúrgico, né? E o tratamento conservador, que é fisioterapia, que é atividade, que é colocar a musculatura no lugar, resolve. Esse estudo, eles obrigatoriamente teriam que fazer 12 semanas de tratamento conservador. E a partir dessas 12 semanas, quem não melhorou nada, iria para a cirurgia. Certo? Ah, tá. Mas é bem interessante. Então, mito, só 3%, aparentemente, segundo esse estudo, precisam de cirurgia. Bora lá para o próximo. O melhor remédio para dor na coluna, a gente ia ser o rir, mas ele apareceu em todos. O melhor remédio para dor na coluna é repouso absoluto. Jamais! Dá pra ver, né? Jamais! Mito, tá? O melhor remédio para qualquer tratamento é movimento. Ficar parado faz com que a pessoa, ela, em vários sentidos, né, fique mais estática, mais rígida, tenha uma tendência a ficar mais depressiva, acamada. Então, assim, mito. Mito real. Gente, nos nossos anos de trabalho, né, e já faz alguns anos que a gente trabalha junto, nem eu, nem Maiara, nem os outros fisioterapeutas amigos nossos, professores, nenhum deles fala de repouso absoluto. Você ficar deitado na cama vai piorar a tua situação no frigir dos ovos, né? E agora já uma leva de médicos mais nova, assim, já fala bastante sobre o movimento, que o melhor exercício, a melhor forma de cura seria o movimento. Sim, bora lá pro... Oi. Até a questão de estimulação hormonal, né? Que aí você pode falar um pouquinho melhor. Mas vamos deixar pro final. Porque é muito assunto, gente. Se a gente ficar aqui falando de coluna, a gente vai até amanhã. Vocês não têm noção. Bora lá. Essa aqui é problemática. Para os meus amigos, quem está me vendo, quem vai me ver depois, que trabalha sentado, que trabalha no computador, que trabalha sentado, que passa várias horas do dia sentado. A postura do trabalho não interfere nas dores da coluna? Então, essa pergunta, ela causa uma certa polêmica, mas já vou antecipando que é mito. Por quê? Eu acabei de dizer que nós precisamos de movimento.
Então, não existe uma comprovação científica que você ficar ali, trabalho, vai ter problema específico ali na coluna. Mas, que estar parado faz com que você tenha maior rigidez, faz com que você tenha um esticamento. Então, por isso é mito. O correto é o movimento. A cada 2 horas no seu trabalho, você levanta, faz um alongamento, dá uma volta isso, e volta, né? Esse é o recomendado, tá? É o Mas ideal. cientificamente, sentado vai ter dor na coluna, não. Mas é sim mito. Mito real, galera. Tanto que a altura da mesa, ela tem que ser medida para você. Tem que ter um estudo ergonômico para isso. A altura da cadeira. Por exemplo, eu tenho 1,70 m de altura. Meu marido tem 1,76 m. A mesma cadeira e a mesma mesa na mesma altura não dá para nós dois. Não dá. Então tem que ser, se você trabalha naquela mesa sentadinho, ajeita ela para você. Se você fica naquele computador, naquela cadeira, ajeita ela para você. Duas pessoas, por mais que da mesma altura, elas vão ter uma diferença. Ou uma perna mais comprida, ou um tronco mais comprido. E tudo isso vai impactar na sua ergonomia do trabalho, quanto em você ter ou não dor depois decorrente disso. Mas a frase era: a postura do trabalho não interfere. Mito, a postura do trabalho interfere sim. Ainda mais se você passa muitas horas sentado. Uma coisa na postura que eu sempre vejo que as pessoas fazem errado, que é legal a gente dar uma pinceladinha aqui. Uhum. Por exemplo, o monitor de computador ele tem que ficar na linha dos olhos. Uhum. A postura é muito jogada para frente, assim, corcunda, né? E aí acaba que a gente tensiona demais as costas. Então, assim, o monitor ele tem que ficar aqui alinhado com a linha dos olhos. E a maioria faz errado. Então, você aí que tá na live, já dá uma olhadinha se o monitor tá na linha dos olhos. Já confere, viu? E já vai anotando, porque como eu falei no story, aqui tem ouro líquido. Então presta atenção. Próximo mito. Exames de imagem são sempre necessários? Mito. Essa vai, acho que acredito que vai até vir uma outra pergunta que completa essa, mas é mito por quê? Profissional, fisioterapeuta, profissional de educação física, o próprio médico, eles são preparados para fazer os testes referenciais para avaliar o paciente, né? O teste clínico, né? Isso, teste clínico, que são os testes referenciais, né? Mas, enfim, todo paciente tem que ser avaliado de forma física, porque nem sempre o que está na imagem vai condizer com o que o paciente traz de relato para aquela dor, né? A gente tem várias todo dia. Várias questões que podem envolver a dor, mas tem um outro estudo que mostrou que 50% das pessoas fazem exame e tem lá na ressonância uma hérnia de disco e não sente dor. Às vezes vai fazer um exame por outro motivo, mas essa pessoa ela tem hérnia de disco, tem os bicos de papagaio e não sentem dor. Bem comum. A avaliação clínica, gente, a avaliação clínica que eu falo, o profissional com o paciente, você conversar com aquele paciente, você fazer os testes físicos, os testes clínicos, é tão ou mais importante do que o seu exame de imagem, tá? Às vezes o paciente... Na fisioterapia, nós usamos a frase que a clínica é soberana. A clínica né? é soberana. Eu ia falar essa frase agora. A clínica é soberana. Porque você não é uma imagem. Tipo, eu falei, eu estava atendendo hoje uma paciente de pé, lesão grave no pé. Eu falei para ela, assim, o seu raio-x não é você. Eu não vou conseguir tratar o seu pé sem tratar você. Eu não consigo tirar o pé seu, vou lá, arrumo o pé como uma peça de reposição, devolvo e o pé tá pronto. Não é assim que faz, né? Ó, gente, eu já tô anotando aqui as perguntas, viu? Tô aqui com o meu caderno, tô anotando. Porque se você deixar pra minha memória, bebê, esquece. Depois da dengue, acabou. Vamos pro próximo. Estresse pode causar dor nas costas?
Sim, é verdade, tá? Tem vários estudos que comprovam que nós temos dores de origem emocional, né? Porque Uhum. tensões musculares. Mai, cortou um pouquinho. Eu só disse que é verdade, que Ah, sim. tá. Tem várias questões, porque às vezes pode envolver fatores biopsicossociais, né? Então, Uhum. assim, aí assunto para outra live, né? É, é. Então, assim, é verdade. É verdade. As questões emocionais podem interferir no nosso corpo. Tanto é que até na arte usa-se, por exemplo, para você parecer triste, fazer uma postura corcunda, né? Para você Uhum. parecer Você pôr para baixo, assim, né? muito. O estresse, gente, causa liberação hormonal. Libera catecolamina, libera várias coisas, libera cortisol, libera uma cacetada de coisas. E algumas dessas fazem contração muscular. Você vai falar pro seu hormônio assim: olha, eu tô estressado, mas você só contrai o meu bíceps, você só contrai o meu quadríceps, não tem como, né? Então, o estresse que é gerado na pessoa, que libera toda uma cadeia hormonal, ele causa essa retração hormonal, essa contração, esse excesso de contração, porque o músculo contrai, relaxa. Aí você vai lá e causa quase como se fosse uma cãibra nele, e ele fica um tempão contraído, assim, contraído, contraído. Não vai doer? Claro que vai. Então, o estresse causa dor nas costas, sim. Bem real e bem atual, né, Mai? Eu acho que Sim, sim. e depois da Estudos, né? pandemia, então, aumentou muito. A gente que atende, você que atende atenção primária, para você aparece até mais pacientes com dor nas costas, dor muscular relacionada a estresse do que para mim. Sim. Eu brinco que todo mundo pergunta, né? Na pandemia piorou o seu movimento? Eu digo, não, melhorou, porque as pessoas ficaram mais irritadas, mais estressadas, Aham. ficaram procurando mais, Mas né? eu, Por eu esse... percebi isso também. Eu percebi que com a pandemia, isso que a gente já tem faz quase 3 anos, né? Que a pandemia estourou, que todo mundo ficou em casa. Com a pandemia, as doenças que afetam musculatura, que afetam articulação, que aumentam o estresse, elas aumentaram absurdamente. Sim, Absurdos. Agora, ó, os mitos já foi, galera, porque a gente sabe que é sábado de carnaval, vocês devem estar tudo querendo festar, né? Mas, ó, tem algumas coisas aqui que eu peguei desses sites também que eu fiz as pesquisas sobre as causas mais frequentes das dores. Eu vou falar da primeira, né? Sedentarismo. Sedentarismo, gente. O sedentarismo ele só não é classificado ainda como doença, tá? Mas ele é a raiz de muitas doenças. O sedentarismo, a falta de músculo, a falta de movimento, Mayara disse aqui no começo da live, movimento é saúde, gente, movimento é vida. Você não movimentou, o que acontece com o corpo que não movimenta? Adoece. Então, assim, se por algum motivo, algum momento da sua vida você esteja sedentário, saiba que você já tem uma das causas possíveis para ter dor, para ter os desníveis, os desvios que a gente tanto fala, que inclusive eu mesmo que não sou sedentária estava travada, né, Mai? né? Mas isso é Mai, outra coisa importante, né, também? Porque nem só o pessoal pensa que dor na coluna são só para os idosos, e na verdade ela começa desde a adolescência até a segunda idade, terceira idade aí, né? a dor na coluna ela não é um adendo só dos mais velhos, né? A Sim, gente já vê lá a dor na coluna recorrente que eu atendi de pessoa mais nova, a pessoa tinha 22 anos. 22 anos, gente. Assim, 4 aninhos depois do 18, tá jovem ainda.
e já tinha dor recorrente, já tinha lesão. Mas esse é Eu atendo, então eu atendo muitos quadros de torcicolo congênito, mas caso de coluna mesmo, onde foi um torcicolo com a adaptação da coluna, eu atendi uma criança de 4 anos. Caraca! Assim, 4 anos. Criancinha. É, essa. mas... Me pegou de surpresa essa. Mas esforço repetitivo. Sim. Por que o esforço repetitivo dá dor na coluna? Bom, vamos falar do paciente médio. Aquele de idade entre 30 e 40 anos que esteja sedentário, que por algum motivo de trabalho usa demais uma perna, uma mão, um braço. Como isso afeta, como essa repetição exacerbada afeta a coluna? Então, isso vai depender principalmente da atividade que essa pessoa faz, né? Por exemplo, se ela usa um lado de forma unilateral, por exemplo, o dentista ele usa muito uma rotação, uma inclinação do tronco para um lado só. Então, ele está alongando o músculo no outro, né? Ele alonga muito um lado para contrair o outro, né? Então, assim, isso pode gerar, sim, uma dor na coluna. Outro exemplo, a costureira, né? Que às vezes usa o pedal da máquina, usa mais para um lado do que para o outro. Essa pessoa, ela tá sempre batendo a máquina com uma perna e às vezes ela vem com uma queixa de dor ciática. Pode ser que não seja só ciática, que venha de quadril e outras coisas, mas é comum que ela vai usar mais um lado do que do outro. O motorista que usa carro onde a embreagem é muito rígida. Então, assim, pode acontecer de acontecer dores por isso. Uhum. Eu tô de cabeça baixa aqui que eu tô anotando as perguntas. Uhum. Agora, vamos lá. Tia Mayara, como que a hérnia de disco causa dor na gente? Bom, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o que é a hérnia de disco, né? Uhum. As vértebras, né? Nós temos um espaço aqui entre uma vértebra e outra, e nesse espaço nós temos o nosso disco. O disco, ele é um anel gelatinoso, tá? Só que em volta dessa gelatina, a hérnia de disco, quando nós temos uma pressão que empurra esse anel para posterior e lateral, né? Pode ser anterior, mas para essa dor, a gente chama de dor de hérnia de disco, geralmente é posterior ou lateral. Uhum. Então, a gente tem uma pressão onde ele faz uma protusão ou uma extrusão e com raízes nervosas que são correspondentes a informações dos membros, no caso que é, por exemplo, o lombar, tá? Uhum. Então, como que uma hérnia de disco pode causar? É dessa forma. Quando faz essa pressão e esse vai para posterior, e essa protusão, esse abaulamento começa a fazer uma compressão da raiz nervosa. Essa raiz nervosa, ela pode causar uma dor assim, formigamento, que a gente chama de parestesia. Quando tem uma extrusão do disco, que é quando ele rompe totalmente e aí ele pode sentir a dormência nas pernas. Essa dormência nas pernas, ela pode ser cirúrgica. Como é avaliado? Foi o caso do estudo. Tem que fazer um tratamento conservador, geralmente fisioterapia. Quando faz esse tratamento conservador e o paciente ainda continua sentindo dor, ou quando essa dor é limitante, o paciente não consegue andar, aí é cirúrgico. Então, nem toda dor de hérnia é cirúrgica. É igual eu falei lá no começo, né, do estudo. 3% somente é cirúrgico, tá? Normalmente, a maioria dos pacientes não vão para cirurgia, fazem tratamento. Gente, eu vou falar uma coisa aqui que acontece muito na minha prática, tá? Talvez na da Mayara
que atende mais osteopatia hoje, talvez não veja tanto, mas já deve ter visto. Às vezes a pessoa, o paciente chega para mim com o laudo, aquele laudo com 8.000 palavras diferentes, onde ela acha que cada vírgula daquela é uma doença. Aí até eu explicar que não é tudo aquilo, né? Aí tem lá, a pessoa lê lá, hérnia de disco, protusão discal. Aí ela vai lá no Google e olha o que é. Aí eu tô vendo, eu tô avaliando, e eu tô vendo que clinicamente o paciente tá bem. Clinicamente ele tá bem. Eu testo o movimento, testo agachar, subir a perna, descer, flexionar, estender. Clinicamente ele tá bem, mas ele fala assim, não, mas isso aqui eu não posso fazer porque eu tenho hérnia. Ah, mas tal coisa eu não posso fazer porque eu tenho hérnia. Mas tal coisa eu não posso. Eu falei, cara, teve uma vez um paciente que eu falei, cara, você vai ficar se apoiando nessa muleta até quando? Porque era uma muleta mental, né? Porque fisicamente não tinha nada que travasse aquele movimento, que desabonasse aquela prática. Que alguém falou alguma vez que quem tem hérnia não pode fazer agachamento. Eu falei, ô meu bem, então você senta no sofá como? Você para no sofá e se joga? Você nunca vai agachar. Igual eu falei, né? 50% das pessoas com o exame de imagem vai perceber que tem hérnia de disco e não sente nada, não sente dor. No CrossFit, a maioria das pessoas tem algum tipo de lesão, né? Alguma dor, uma queixa. Uma pessoa ela consegue, com o mesmo padrão físico do que a outra, uma pessoa consegue levantar a barra e a outra consegue levantar lá 30 quilos. Né? O mental manda muito. Mas eu percebo que, principalmente as pessoas mais que não são da área da saúde, eu ia falar leiga, mas esse não é o termo, que não são da área da saúde, às vezes elas se apegam, sabe? O laudo da ressonância tem 38 frases, ela se apegou em uma palavra. Ela se apega naquilo para justificar alguma coisa e ficar assim, mas eu não posso fazer isso porque eu tenho hérnia, mas eu não posso fazer isso porque não sei o quê. Gente, nem toda hérnia dói. Maiara acabou de dizer aqui, nem toda hérnia dói. Era uma recomendação antiga o repouso, né? Antigamente, tinha que fazer repouso. Hoje, sabe-se que não, mas ainda tem pessoas que recomendam um repouso. E é isso que a gente precisa informar, né? Que o repouso não é o caminho. Não. Inclusive, o repouso vai, na verdade, pode ou vai, não sei qual usar aqui, piorar a tua situação. Porque no que eu vejo, na minha prática, o repouso piora. Esse repouso absoluto. Essa é uma informação que a gente também tem que pensar no processo inflamatório, né? Uhum. Por exemplo, num quadro agudo, onde você acabou de lesionar, talvez faça repouso por 1 ou 2 dias, para que a gente tenha esse paro da inflamação ali no corpo, é necessário. Quanto tempo inflamatório? De 48 a 72 horas. Então, mais que isso, a gente já não está mais esperando o processo inflamatório. Isso foi bom informar sobre período agudo, período pós-agudo e crônico. Ó, Mai, vamos para as perguntas da caixinha? Sim, vamos. Você quer responder as babadeiras? Ou você quer que eu responda uma ou você responde outra? Porque tem umas aqui que é só pela glória. Vamos intercalando, a gente vai... Tá, vamos lá. A primeira para você. A diferença entre paraplégico e tetraplégico. Bom, a diferença é aonde ocorreu a lesão, tá? Aonde que ocorreu a lesão nesse paciente. O que faz com que o paciente fique para ou tetraplégico? É uma lesão medular, que pode acontecer por impacto, cair, bate a cabeça, cair, bate a coluna lombar, acidentes, né? Pode acontecer por arma de fogo, um tiro muito próximo, alguma coisa assim, tá? É um trauma direto relacionado, né? Isso ali na região da
coluna. Não necessariamente direto, porque já vi casos, por exemplo, de ser indireto, da pessoa levar um tiro e o calor da bala. Então, assim, pode ser também, mas é um trauma na medula. E aí, o que interfere vai ser paraplégico ou tetraplégico é aonde foi lesionado. Por exemplo, a raiz de C3 mais ou menos aqui, nós temos a inervação do diafragma. Então, para ficar bem simples, assim, para as pessoas entenderem que ali é onde divide entre pulmão e intestino ali, né? O diafragma. Se eu lesionar na C3 abaixo, é pressão, tá? For em outra região, aí você vai lesionando as ramificações dessas raízes. Então, assim, T6, ela inerva o estômago. Então, se você lesionou ali região T6, provavelmente você vai ter alterações estomacais, tá? Se for acima de C3, tetraplégico. Se for para baixo, lombar, aí, na verdade, assim, para baixo de C3, você já é tetraplégico, né? Então, se você... Mas confere a raiz nervosa da onde você lesionou. Entenderam, galera? Entenderam? Tetraplégico é uma coisa, paraplégico é outra. Tetraplégico... Pra resumir, eu acho que faltou uma coisa que é bem simples, é que na minha cabeça tá tudo resolvido, né? Na minha também. O tetraplégico, ele não movimenta braços e pernas. O paraplégico, ele só não movimenta as pernas. Tá? Ficou fácil, né? Mas é o que eu tava falando. Eu e você, a gente se entende porque a gente fala a mesma língua. Mas a pessoa que não conhece, que não é da saúde, às vezes não vai conseguir. Vamos lá, eu vou responder a próxima. Bico de papagaio. O que é bico de papagaio? Galera, bico de papagaio é o nome comum de osteófito marginal. É um nome comprido. Eu até entendo porque colocaram o nome de bico de papagaio para ajudar vocês. Mas é assim, na coluna vertebral, a vértebra ela é considerada um osso irregular. Ela tem corpo, tem processo espinhoso. No corpo da vértebra, que é onde tem o disco, aquele ali é um osso compacto, um osso mais rígido, mais duro. Ali, nessa bordinha desse osso aqui, ó, por algum motivo, pode ser por excesso de esforço, pode ser por peso, pode ser por movimento, pode ser por viver. Vai criando uns depósitos de cálcio nessa bordinha desse osso, assim, uns depósitos de cálcio que vão formando várias pontinhas de osso. Só que como é para baixo ou para cima, eles vão criando curva, que é onde fala que é o bico de papagaio. É o osteófito marginal. Muita gente tem e não sabe. Nem todos eles causam dor. Alguns eu já vi operar por causa do tamanho e da robustez que ele apresentou, mas normalmente várias pessoas têm e nem se lembram dele ou nem sabem que tem, assim como a hérnia. Acho que ficou claro, né, amiga? Sim, geralmente tem uma associação do bico de papagaio com a protusão discal, né? Normalmente, quando sente dor é porque tem uma protusão, uma extrusão, que é a hérnia de disco, em resumo, ali pegando a medula. Aí ele acaba que fica apertando ali, né? Isso é o que causa dor, né? Porque, assim, na maioria das vezes o osso em si não dói. Uhum. Isso que eu falo para os meninos, o osso não dói. Tá doendo que tá em roda dele. Bora para a próxima. Essa é legal, ó. A dormência nas mãos pode ter relação com a coluna? Sim, ou com certeza. Sim, muito sim. Bora, Mari. Estávamos falando das compressões, né? A diferença é que nós estamos dando o exemplo da coluna lombar, mas nesse caso seria da coluna cervical. Cervical é pescoço, tá, galera? Pescoço. Então, nós temos raízes nervosas que saem da coluna, vai para o ombro e desce para o braço, certo? Então, assim, se você tem uma compressão ali pela hérnia, se você tem uma compressão ali dessas raízes, pode ser pela hérnia, pode ser por tensão muscular no ombro, do plexo,
Pode ser por processo inflamatório, cápsula articular que está pegando raiz nervosa, pode ser por alteração, por compressão do nervo no cotovelo, mas sim, pode chegar até a mão. Por isso que a gente tem que investigar desde o pescoço até a mão. Então, a melhor resposta, galera, é depende, mas pode. É porque é o que a gente estava falando e é o que eu falo. Oi, pai. Na verdade, o correto é que precisa ser avaliado, né, o paciente. Por exemplo, pode ser um simples túnel do carpo, síndrome do túnel do carpo ali na mão mesmo, mas pode ser uma compressão da coluna cervical, o ombro e por aí vai. Uma avaliação tem que ser qualificada. Então, o que eu falo muito para os meus pacientes é: você não é o seu diagnóstico. Você é você. Você não é aquela dor. Você é um conjunto de coisas. Então, assim, a dormência, a parestesia na mão pode ter relação com a coluna? Pode. É comum? É. Pode não ser? Pode também. Depende da avaliação, depende de quem faz essa avaliação. Então, assim, dormência, gente, ela não é legal em nenhum aspecto. Dormência, começou a dormir, já começa, acende uma luz, assim, já começa a ficar preocupado. Mas pode ter relação com a coluna, como não pode. Bora lá, deixa eu ver se tem mais uma aqui. Tem mais um monte. Essa é pra você. Travei. E agora, quem que eu procuro? É comum as pessoas buscarem um médico. E tudo bem, tá? Mas o profissional, o fisioterapeuta, ele é um profissional de saúde primária. Então, você pode travar da coluna e já ir direto num fisioterapeuta, ou você pode travar da coluna e ir no médico que vai te encaminhar para um fisioterapeuta. Então, assim, hoje, esse é um assunto polêmico. Para você fazer a fisioterapia pelo seu convênio, você precisa ir ao médico. Sim. Então, assim, você precisa passar pelo médico, provavelmente ele vai te passar um anti-inflamatório, um analgésico e te encaminhar para a fisioterapia. Mas se você já tem um profissional onde você vai sempre e você não precisa desse pedido do médico, porque você vai com tendinite articular, osteopatia, você pode massoterapeuta, você vai e aliviar essa forma. Espera aí, mas só um pouquinho que eu tô colocando um trem aqui para ficar fixado. Porque eu esqueci de colocar o nome da live. Olha, hoje tá foda, hein? Olha, vou responder essa. Eu não entendi muito bem se era uma pergunta, mas a pessoa colocou assim: escoliose ou lordose? Eu vou explicar o que é os dois. Gente, lordose é uma curva natural da coluna. Se a gente olhar um ser humano de lado, para os meus colegas de profissão e os pessoais da saúde, no plano sagital, na vista lateral, olhando de lado, nós temos curvas. O pescoço ele tem uma curva lordótica, o tórax tem uma curva cifótica e a lordose tem uma curva lordótica. Essas curvas são naturais da coluna, é necessário que haja essa curva, tá? Tanto que o aumento dessa curva ou a diminuição, que é a retificação, gera dor. Gera algum... não é desnível, né, amiga, que fala? Gera um desbalanço muscular ali, gera... Oi? Isso, gera um desequilíbrio muscular, um desequilíbrio das forças. Porque essa posição da coluna ser assim, ter essas curvas, é para dissipação de força. Então, a força vem como um raio, dissipa um pouquinho, corre para baixo, dissipa outro pouquinho, corre para baixo, dissipa outro pouquinho. Então, essa curva, tanto que a gente tem um raio-x, que é um raio-x panorâmico da coluna, que ele pede angulação de Cobb. Essa angulação vai ter um cálculo que é feito ali, vai dizer se ela está além do normal, se ela está com mais curva, se ela está mais retificada, tá? Mas lordose por si só é uma curva natural da coluna. Escoliose. Escoliose é um desvio lateral.
Eu falei agora da lordose que se olhar de lado, né? Mas na escoliose você precisa olhar de costas ou de frente, que é no plano frontal. Você vai ter um desvio lateral de uma vértebra ou de uma sequência de vértebras. Esse desvio lateral, ele não é natural da coluna. Por algum momento ele aconteceu, por algum motivo, né? Ele aconteceu e ele ficou assim. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui, mas é que as pessoas vão entender. Sabe quando você olha para a pessoa e ela tem um ombro mais alto que o outro? Ela é meio assim, ó. Isso aqui pode ser um indício de escoliose da coluna vertebral. Por que que aconteceu? A gente não sabe. É tratável? Super tratável. Todo mundo tem dor? Não. Não é todo mundo que tem dor. Como pode ser também só, até porque eu acabei de falar, né, que é um exemplo bem simples. Pode ser só um desequilíbrio muscular. O desequilíbrio muscular pode ter levado a esse desequilíbrio das estruturas, gerando essa escoliose. É importante que para ter o diagnóstico de escoliose precisa-se da radiografia nesse caso, né? Precisa desse... Como é o nome que você faz? Diagnóstico de imagem. Não, a radiografia panorâmica? Panorâmica da coluna. Exato, porque precisa desses desvios, desses ângulos terem uma graduação para ser considerado escoliose. Então é importante é feito um cálculo para saber, né? Porque às vezes pode ser só adaptação muscular. Vamos lá. Mais uma, Mai, para você. Toda lesão grave na coluna deixa sequela? Depende. Eu não gosto desse todo, sempre, todo, para sempre. Depende. É preciso avaliar. Por exemplo, eu preciso entender o que é lesão grave para essa pessoa que perguntou, né? A primeira coisa. Mas, por exemplo, lesão grave, um acidente, fez uma lesão medular, vai deixar uma sequela. Hérnia de disco, uma extrusão discal, onde comprimiu a inervação, fez tratamento conservador, fisioterapia, osteopatia, o paciente continua com a perna com parestesia, não consegue sentir a perna, perdeu o movimento, é cirúrgico. Nesse caso, pode acontecer de ter uma sequela, mas pode não acontecer. Na maioria dos casos, não tem sequela. Hoje em dia, as cirurgias estão cada vez melhores. Então, a gente... Tá? Então, assim, depende se é a lesão grave que a pessoa quis perguntar. E uma coisa que eu falo, quando a gente fala todo, para sempre, quando você põe tudo, gente, no mesmo balaio, não dá certo. Não. Na área da saúde, você generalizar, normalmente não dá certo. Então, assim, não generalize. Quando você tiver uma dúvida, pergunte assim, mas tudo vai doer? Mas tudo o quê? O que dói? Escovar o cabelo não dói, mas desencravar uma unha às vezes dói. Então, assim, evite colocar o todo. Quanto mais especificação tiver, melhor vai ser pra gente te explicar, melhor vai ser até o seu tratamento, né? Bora, que tem mais pergunta. Cadê? Bico de papagaio, eu já respondi. Aqui. É verdade que quando acordamos estamos mais altos do que ao final do dia? Isso é mito. Pode ser mais cansado. Aí sim, porque quando estamos mais cansados, nós mudamos a nossa postura. Mudando a nossa postura, a impressão que dá é que nós ficamos mais baixos, né? Mas é mito. O que acontece, gente, com essa diferença de altura, o que eu vejo, tá? Quando o paciente passa por um grande emagrecimento. Quando a pessoa perdeu muito peso, gente, é 20 quilos, tá? 20 quilos já é muito peso, 4 sacos de arroz. Já é muito peso. Então, assim, pessoas que passam por um emagrecimento muito grande, no final do emagrecimento, quando o peso já estabilizou, é comum a gente fazer a avaliação e ver que a pessoa cresceu.
Mas aí é porque houve uma descompressão mecânica, tá? Porque assim, o peso, a gente para ficar em pé, você tem uma força da gravidade te empurrando para baixo e a sua musculatura está fazendo uma força te empurrando contra, por isso que a gente fica em pé. Quando você tem um sobrepeso, quando você tem a doença que é a obesidade, você tem duas coisas te empurrando para baixo, que é o peso te empurrando para baixo e a gravidade. Então, quando você tira o fator peso, é comum ver que as pessoas crescem, né? Eu tenho o caso, quando eu atendia bariátrico, de uma mulher que ela cresceu quase 2 centímetros depois que ela perdeu 35 quilos. Mas, gente, foram 35 quilos. Então, você tirou 35 quilos de cima da pessoa, ela pôde arrumar. Aí, você tirou a descompressão mecânica, né? Oi? Muda o padrão postural, né? O padrão postural. Também que essas idosas falarem, eu diminuí de tamanho. E o que acontece é uma diminuição dos espaços articulares, né? Uma diminuição, as artroses, as artrites, que fazem uma diminuição dos espaços articulares, e a pessoa realmente ela vai ficar um pouquinho mais baixa por conta dessa degeneração da idade. Essa degeneração com essa desidratação também, né? Ela vai comprimindo, 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 até que uma hora você perde aí meio centímetro, talvez. E é o processo natural do envelhecimento, né? Isso também não é um problema. Sim. Galera, agora eu tava olhando aqui, ó, as perguntas, apareceram algumas perguntas. Eu vou fazer a pergunta, aí você responde e eu respondo depois, tá? Ai, meu Deus, peraí. Como prevenir a dor da coluna? Como prevenir que ela apareça? Bom, nós falamos do mental agora, né? Então, controle de obesidade, atividade física, deixar de fumar, quem é fumante, cuidar da saúde no sentido de buscar profissional qualificado para sempre estar fazendo um tratamento preventivo, né? Uhum. Acho que não. Eu costumo dizer que se você não quer ter dor, tenha músculo. Ter uma musculatura funcional, gente, eu não tô falando que você tem que ir pra academia e ficar com o shape dos marombeiros culturistas, tá? Eu tô falando que você tem que ter músculos funcionais. Músculos que contraem, relaxam, que você... Quanto mais qualidade muscular tiver, menor o índice de dor, menor o índice inflamatório, né? Que no índice inflamatório muito alto, ele vai dar dor, mas para dar artrite, da artrose, até da fibromialgia, mas aí é outro babado. A gente não vai entrar hoje. Então, assim, como prevenir a dor? Eu digo, tenha músculo. Mas que atividade que eu vou fazer? Qualquer uma. Qualquer uma. Eu não gosto de academia. Vai dançar. Eu não gosto, vai pro Pilates. Opção é o que tem. Porque, infelizmente, gente, a gente não consegue criar músculo sentado, parado com a bunda na cadeira, né? O corpo precisa movimentar. O corpo foi feito para movimentar. Se ele não movimenta, ele adoece. Então, assim, não é necessariamente vá para a academia, fazer musculação, pegue muito peso e é só isso. Não, não é só isso. Você gosta de jogar vôlei? Jogue vôlei. Você gosta do crossfit? Que nem eu, faça crossfit. Você não gosta de nada disso e quer um negócio mais calmo, vai pro Pilates. Mas o que eu sempre falo é se movimente. Músculos ativos e músculos saudáveis impedem que a dor se instale. Pronto. Sim. Vamos lá. Outra pergunta. Essa é para você, tia Mayara. Estralar. Sabe aquelas pessoas que se mexem e começam a estralar, que fica o tempo inteiro com o pescoço assim, ó? Faz mal? Bom, vamos lá. O estralo nada mais é do que uma liberação de gás, né? Então, assim, até tem uma coisa que ninguém perguntou, mas que sempre me perguntam Mas pode falar. Eu tô colocando a minha coluna no lugar e sinto
na verdade, é só uma brincadeira que a gente faz às vezes. Estralo é a mesma coisa que estralar o dedo da mão. É uma liberação de gás da cápsula articular naquele momento. Usa-se técnicas de alta velocidade com baixa amplitude na quiropraxia, que são as técnicas de estralos, que faz essa liberaçãozinha desse gás na cápsula articular. Descomprimir diminui a dor, né? Exatamente. Mas nesse caso, geralmente as vértebras elas vêm por adaptação ligamentar, capsular ou articular, né? Muscular também. Então a gente tem a musculatura, a articulação, e aí a gente faz a técnica que pode ser uma técnica com graus, né? Pode ser uma técnica rápida, uma técnica lenta, são vários tipos de técnicas. Mas no caso desse estralo que a pessoa perguntou, é essa técnica de quiropraxia, baixa velocidade, alta velocidade e baixa amplitude, né? É uma técnica muito rápida. Então, se você faz essa técnica, você faz ela de forma errada, sem avaliar qual é o lado correto que precisa ser feito, você pode piorar essa. Tá? Então, não é recomendado. É recomendado ir a um profissional qualificado para uma avaliação. Então, estralar sempre não é bom, não. Não é se contém aí. Contenham-se. Outra observação. Geralmente, quem consegue se estralar sempre, ou é uma pessoa que está sempre em tensão e relaxamento, né? Porque quando ela está na tensão, essa vontade de estralar, ou é uma pessoa que tem uma articulação muito com um movimento muito aumentado. E aí ela precisa do caso que você falou de músculos, né? Para estabilizar, para estimular. Para tracionar, para trazer para o lugar. Estralar todos os dias não é normal, não é comum. E nem recomendado, tá? Aprendam e anotem. Vamos lá. Essa daqui tá. Qual a melhor forma de tratar a dor na coluna? Fazendo uma avaliação com um profissional qualificado para ver qual que é o necessário para você. O tratamento para você não é o mesmo tratamento para mim, não é o mesmo tratamento para Tami. Então, tem um profissional qualificado, fazer uma avaliação e fazer o tratamento específico. Galera, aí nessa pergunta tem uma outra coisa assim. Se você é uma pessoa que tem dor recorrente na coluna, se você tá sempre com dor, eu já vi isso, viu, Maia? A pessoa trava uma vez por mês. Falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo, né? Geralmente é quando tem os boletos, né? Entendi. Cada mês trava. Se você é uma pessoa que tem esse padrão de dor, que você já vem com dor na coluna faz tempo, não adianta só tomar remédio. Só tomar remédio não vai te melhorar, tá? Então, assim, o melhor a se fazer, você pode ir para o médico, você vai lá, você faz a sua consulta, você passa, mas o ideal é que seja um tratamento multidisciplinar. Não, às vezes, gente, no caso, por exemplo, da obesidade relacionada à coluna, à dor, um profissional só não vai conseguir te ajudar do jeito que você precisa. Então, às vezes, junta eu, que sou personal trainer especializada em reabilitação, junta a Maiara, que é osteopata, fisioterapeuta da ortopedia, e junta com o meu nutricionista, que é o Fernando, nós três estamos trabalhando. Às vezes precisa de trabalho psicológico também, para trabalhar o mental. É que assim, quando você juntou vários profissionais, cada um vai trabalhar numa frente, né? Todos vão trabalhar junto para poder melhorar você. Porque nem todo mundo tem nem todo mundo não, né? Eu não conheço ninguém que tenha todo o conhecimento do mundo. No caso da obesidade, a pessoa ela sabe que é obesa, ela sabe que ela precisa de atividade física, ela sabe que ela precisa de uma boa alimentação para emagrecer, mas ela não consegue. Então, às vezes, ela precisa trabalhar o mental. Então, por que motivo
né? Médico, fisioterapeuta, profissional de educação física, nutricionista, psicólogo, e a gente precisa trabalhar em... Ô Vitor, não precisa trocar a coluna, não. No seu caso tem salvação ainda. Seu caso tem salvação. Seu caso é só sem vergonhice, tá? Mas esse daqui precisava tomar, tá? Ok. O Vitor tá aqui comentando que tem que trocar a coluna. Eu não preciso trocar, não. É que no caso dele é sem vergonhice. Conheço isso aqui, rapaz. Ó, agora essa eu vou responder. E você também responde. Qual exercício deve ser evitado para quem sente dor? Depende. Dor aonde? Depende. Exato. Dor aonde, né? Tem quanto tempo? É uma dor aguda, é uma dor crônica? E como nós falamos, geralmente precisamos de movimento, tá? Dificilmente nós vamos pedir para evitar os exercícios. Lógico que precisa saber qual que é o grau de dor e se é um processo inflamatório agudo ou crônico. Então, gente, qual exercício deve ser evitado? Aí aqui entra naquela generalização que eu falei. Ah, eu tenho um problema no joelho, eu não posso nunca mais agachar. Será? Tipo, não! Qual exercício deve ser evitado? Para quem? Quem é essa pessoa? É uma pessoa que treina? É uma pessoa que não treina? É uma pessoa que está com dor, que travou hoje? Se ela travou hoje... Oi? Vou contar uma fofoca para vocês. A Tami já foi essa pessoa. Né? Com dor no joelho, né? Condropatia, né? Era bem... O tema é coluna, mas vamos abrir um adendo pro meu joelho? Galera, eu tenho condromalácia 4. Nos 2 joelhos. E a recomendação... 4. Oi? A recomendação que vinha para você não faz nada, né? A recomendação que vinha. Eu tenho... Assim, gente, condromalácia é uma doença da cartilagem. Ela, por algum motivo, a cartilagem corroeu ali, só que ela não é refeita, ela não devolve, né? Isso acontece com todas as cartilagens. Então, é como se eu tivesse só 25% de cartilagem nos 2 joelhos. E falavam pra mim, não, você tem que ficar quieta, você não pode agachar, você não pode pegar peso, você não pode não sei o quê. Eu falei, é que eu não posso agachar? Vai lá. É que esse mês eu não tô fazendo por causa da dengue, mas vai lá no CrossFit comigo pra ver até onde que eu faço. Então, assim, eu sou a prova viva que a recomendação do repouso e essa totalidade do você nunca mais pode abaixar. Você nunca mais pode pegar peso desse jeito. Esse nunca mais, gente, desconfie do todo. Ai, mas ninguém faz isso. Será que não faz? Será que não faz ou que não encontrou o profissional correto para orientar? Porque tem essa também, né? Agora, peraí, que tem uma pergunta aqui, ó. Aqui, ó. O quanto o uso do celular, o uso excessivo do celular pode gerar problema na coluna? Bastante? É assim, ó, não tem uma comprovação científica ainda disso, né? Então, a gente não pode levar para padrões de evidência científica, mas é impossível você usar o celular de forma correta para ergonomia. Porque ou nós estamos com o celular aqui, né, muito alto e tensionando os ombros, os braços, ou nós estamos com o celular muito baixo, fazendo abaixando muito a cabeça, uma pressão muito intensa. Mais adaptativos, né? Se nós continuarmos andando assim, abaixo, olhando para o celular, daqui a pouco nós voltamos a ser quadrúpedes. Eu já atendi, Mai, eu atendo ainda, né? Muito adolescente, galera, com dor nas costas, com dor aqui, com dor no pescoço, uma torácica alta, sempre dolorida por conta de celular. Aí você olha, eu vou fazer aqui a postura, aí a Mayara comenta, você olha para o adolescente, vou até ficar de lado aqui, ele tá com a cabeça o tempo inteiro assim, ó. Ele tá olhando para você, vocês conseguem ver? Não sei se eu tô bem, ele fica com a cabeça assim, ó. Aí fica com a cabeça em... Como que fala quando o queixo vai muito pra frente, Mike? Ele fica assim, ó. Invertido. Não, faz uma anteroversão da cabeça, retificação da coluna cervical, hipercifose torácica. Ele vai gerando adaptações.
Então, assim, não tem Eu como. atendo muito. Eu tenho atendido, inclusive, desde o ano passado para cá, adolescente, assim, ó. Você vai conversar com ele, cadê a curvinha aqui, ó? Lembra que eu falei que a coluna ela tem curvas naturais e se essa curva aumenta ou diminui, pode dar ruim? Então, com essa cabecinha aqui para frente, gente, você mudou a curva lordótica da cervical. E aí, normalmente, você vai conversar com o pai ou com a mãe, é porque fica o dia inteiro assim, né? Celular, baixinho, assim. Vai gerar adaptação muscular, vai gerar dor, porque os adolescentes que eu atendo já tem essa dor, né? Voltamos para o que a gente tem batido o martelo desde o começo da live. Nós precisamos de movimento. E os adolescentes hoje passam o dia no celular, no notebook, e também a postura toda errada, né? Então, mas, ô Mai, essa mudança dessa posição da cabeça aqui tem correção? depende. Porque assim, depende de quando No que a caso pessoa do começa. celular, vamos lá, vamos fazer um caso clínico? Dá uma idade aí. Adolescente, menina, 15 anos. Magra, estruturalmente magra, mas que não tem músculos ativos. Ela consegue mudar isso? Bom, primeira coisa, tem que adaptar, né? Qual é a causa? A causa, nesse caso clínico, é um celular. Então, nós precisamos e adaptar para o computador. Eu uso o WhatsApp? Use o WhatsApp no computador. Eu Netflix, ou filme, ou vídeo, ou ler livros no celular, vá para o computador. Primeiro, arrume a Para poder ergonomia. fazer aquilo que a gente falou do olho, né? Da tela na linha do olho. Isso. Arruma a ergonomia do seu computador. Tá, arrumamos a causa, mas a pessoa ainda continua toda alterada, né? Então, nós precisamos fazer o quê? Corrigir a postura. Geralmente, essa anteroversão de cabeça, essa coluna hipercifótica, ela precisa de trabalhos estruturais para melhorar, que é uma mobilidade na coluna. Então, pode ser feito convencional, com osteopatia, quiropraxia. A massagem também pode ajudar, o massoterapeuta, né? O esteticista. Então, fez essas liberações musculares, articulares, miofaciais, conseguimos melhorar a postura desta paciente. Mas aí precisamos da sua parte, que é a estabilização dessa musculatura. Grande dorsal, romboides, trapézio, né? Porque toda essa musculatura, ela tá tão estendida, né? Ela tá tão alongada que eu preciso encurtar ela para poder trazer ela para o rumo de novo. E uma visão completamente possível, gente. Completamente possível. A visão que a gente tem que ter bem clara na nossa cabeça é que uma pessoa, um paciente com essa posição de, a gente chama antálgica, né, de defesa, encolhida, sempre precisa de alongamento da região anterior. Então, alongar os braços, alongar o pescoço e um fortalecimento das costas. Porque se a gente continuar fortalecendo, por exemplo, eu já vi gente que fala assim, não, mas eu tô fazendo academia, e faz o fortalecimento do peitoral e não alonga. Aí continua antálgica. Não melhora a postura. Eu tive, há uns anos atrás, um paciente que ele falou, mas eu gosto de alongar tal coisa. Eu falei assim, mas hoje não pode. Adulto não, mas não vai dar. Não é todo dia que dá. Não é assim. Porque a musculatura, galera... Oi, Mai? Adulto faz o que precisa ser feito, né? Quem faz o que gosta é criança. Meu Deus, acho que eu vou ter que fazer um porque... Estão me ouvindo? Tinha travado. Não, eu vou ter que fazer um letreiro sobre isso. Que adulto faz o que tem que ser feito, sabe? Gente, se você... O alongamento, ele é bom, mas como tudo, para tudo, desconfie. Se você tem uma posição antálgica, se você tá assim, ó, para frente, curvadinho, se você alongar mais a tua parte posterior, ou se você encurtar mais a tua parte anterior, você vai piorar a situação, tá? Então, nem tudo é para todos. E o meu amigo alonga posterior todo dia. Mas você não pode. Ou você pode, depende da avaliação. Depende da sua necessidade.
alguma dúvida, galera? Eu acho que nós já falamos por 1h05 aqui. Meu Deus. Socorro. Falamos. Ainda bem que você Alguma falou pouco, amiga. Né? Alguma dúvida, galera? Acho que já respondemos as perguntas aqui. Gente, vou encerrar a live aqui com a tia Mayara já. Obrigada, tia Mayara. Quero Beijo. agradecer, Tami, obrigada pelo convite. Foi muito legal, muito divertido tirar essas dúvidas, tá? Tira um print Obrigada. nosso, assim. Postem, marquem a gente. Galera, semana que vem tem mais live. Dessa vez não é com a tia Mayara. Durante a semana eu falo quem vai ser o meu convidado, tá? Se vocês precisar... Mayara, aonde que a gente te acha? Se precisar de consulta, se travar e precisar te ligar, te acha onde? Meu telefone, né? 992555992. Eu deixo também na... Você vai salvar a live? Vou Vou deixar meu telefone no finalzinho da live salva, tá? Uhum. Meu Instagram é Mayara Caramel, @. Tá. Galera, travou, precisa de alinhamento, balanceamento, que é o meu caso sempre, liga lá pra tia Mayara, que a tia Mayara resolve. Já me atende há muito tempo. Tem até um amigo meu do CrossFit que tá chamando ela de santa. Mas não sei porquê, né, Valdir? Não queria dar esse spoiler aqui. Galera, muito bom ter vocês aqui. Beijo. Até a próxima. Beijo, Tchau. obrigada. Tchau, tchau.